Bom dia, professora Silene. Oi, tudo bom, Ana Paula? Bom Tudo, dia. tudo bem? Eu vou Tudo bem? passar o host para você, tá? Da Maravilha. sala. Perfeito. Prontinho. Certinho. Bom dia a todos. Pontualmente aqui são 11 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente já quero parabenizá-los, né, por estarem aí na submissão, aprovação, né, e apresentação dos trabalhos dos senhores. Eu sou a professora Silene Ribeiro Cardoso, faço parte do grupo STEM. Também eu sou gestora, né, acadêmica no grupo na Educação e professora da área de Ciências Econômicas da Universidade de São Judas Tadeu. Então, todos nós somos aqui colegas de trabalho nesse desafio, né, em promover aí metodologias, iniciativas na área, né, da educação. A nossa sala aqui, né, a sala 15, ela está elencada, né, para falarmos de estratégias ativas de aprendizagem na perspectiva da avaliação da aprendizagem, né? E nós teremos aqui nas apresentações de hoje, né, a avaliação cognitiva no curso de medicina, professor Rui Rafael, desafios dos acadêmicos de enfermagem, professora Hélia Cristina, estilo de aprendizagem, uma análise de SENS, que é a professora Rayana, e já te dou a palavra, tá, professora? Eficácia de metodologia ativa de aprendizagem, o professor, por favor, me corrija se eu pronunciar errado, Deruchet, se eu pronunciei errado, Deruchet, perdão, professora. Aprendizagem e monitorias, o professor Gregório, e por último, as inovações tecnológicas desenvolvidas pelos acadêmicos de odontologia, que é a professora Flávia Gabriela Rosa. Então, só respeitando aqui, né, o combinado, né, no edital para submissão, 10 minutos de apresentação. Se todos estiverem de acordo, eu passo a palavra, né, à professora Rayana, e boa apresentação, professora. A gente vai contabilizar o tempo aqui, e bom procedimento para você também. Obrigada. Não, terminando aqui eu corro, mas eu já deixei conectado aqui no WhatsApp para eu continuar acompanhando. Porque como é um Tá, procedimento que eu consigo fazer, né? Então, uhum. E bom, se tiver alguma tela para compartilhar, fique à vontade, tá, professora? sim. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, da apresentação. Só um minuto. Tá dizendo que eu não consigo compartilhar. Deixa eu habilitar aqui. Como eu mudei de sala, deixa eu colocar aqui. Eu aprendi isso hoje, eu tive o mesmo problema de manhã, acho que agora deu. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Agora deu certinho. Todos vendo? Estilo de aprendizagem, uma análise discente, Tá, né? ciências contábeis. Putz, eu estou só pegando trabalho, não deve aí com a minha área. Tá, vou deixar aqui assim. Posso começar? À vontade, professora, boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Rayana, eu sou docente aqui no Niptan, em São João del Rei, Minas, e eu ministro aula nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, e o meu trabalho foi focado na área de Ciências Contábeis, né? Então, é o estilo de aprendizagem, uma análise dos discentes e docentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição privada. Aqui tem o nome dos meus colegas também que contribuíram, né, com a apresentação e com o trabalho, e aí a gente vai avançando. Inicialmente, esse trabalho, né, ele teve o objetivo de identificar essa questão de como que as pessoas aprendem. Como nós sabemos, cada pessoa tem uma característica diferente e elas aprendem de forma diferente. E aí, com uma dor que eu sentia, né, por aplicar atividades em sala de aula, onde alguns alunos gostavam, outros não gostavam, eu comecei a ter uma dificuldade para entender assim, por que tal aluno gosta de dinâmicas ou de gamificações e o outro não gosta. E aí surgiu a necessidade de eu identificar esses estilos dentro das turmas que eu ministrava a aula. Então, foi uma necessidade para suprir uma dor que eu tinha na questão de traçar estratégias que pudessem contribuir para que eu ministrasse a aula e que os alunos tivessem o maior aproveitamento possível. Eu coloquei assim como objetivo geral, né, que realmente identificar qual é a predominância, né, dos estilos de aprendizagem dos discentes. E aí uma característica que levou também a esse estudo foi que, como cada pessoa aprende de uma forma diferente,
os docentes, né, nós professores, a gente tende a priorizar ou dar mais ênfase na forma de ensinar da forma como nós aprendemos. Então, normalmente, meu estilo, ele é mais visual. Então, eu tendo a fazer atividades que sejam focadas para essa característica. E isso acabava atrapalhando, de alguma forma, outros alunos que têm uma outra característica de aprendizagem. E aí, esse era o objetivo principal, identificar os estilos. Então, eu apliquei o questionário, né, fiz os testes tanto com os alunos quanto com os professores e mapeei também por perfil, né, por turma, para poder dar esse direcionamento. Na metodologia, né, eu fiz o questionário, apliquei 2 testes, né, o inventário de Kolbe e o teste de Vark, para poder mapear esses estilos de aprendizagem com características diferentes, e foram para os alunos do terceiro, quinto e sétimo período, né, de ciências contábeis. No total foram 95 alunos, né, nas 3 turmas, e os professores também estavam ali envolvidos nesse processo. E aí eu mapeei tanto por curso, né, por turma, quanto também por professor daquela turma. Aqui eu coloquei só para a gente entender um pouquinho, eu não sei se vocês já tiveram conhecimento desse estilo de aprendizagem, desse inventário, né? Só para a gente entender. Existem 4 modelos no inventário de Kolbe que determina, né, qual é a característica de aprendizagem de cada pessoa. Então, o primeiro seria o divergente. Nesse perfil, aborda principalmente a questão da experiência concreta e observação reflexiva. No assimilador, tem predominância para aquelas pessoas que têm observação de reflexão e conceituação abstrata, né? Vou passar só para a gente entender, depois eu vou mostrando para vocês. No divergente, ponto positivo, principalmente, é a questão de consciência, significado, entender o porquê. E no assimilador, está relacionado à questão do raciocínio, da capacidade de criar modelos teóricos. Aí eu vou trabalhar, mostrar para vocês como é que foram as técnicas de aprendizagem ou atividades que podem se encaixar em cada perfil. No convergente, baseia-se na habilidade dominante, conceituação abstrata e experimentação, e no acomodador, experiência concreta e experimentação ativa. Então, aí a gente consegue mapear esse teste. No teste, tem as perguntas, os alunos respondem, e aí a gente consegue mapear esse perfil. E aqui eu coloquei para vocês entenderem que, a partir do momento que a gente entende como que o aluno aprende, eu consigo fazer atividades que atendam de forma mais assertiva. É claro que não há uma uniformidade, todo mundo vai aprender de forma visual, então com experiência, mas aí eu consigo mesclar dinâmicas dentro da minha aula que atendam a todos os tipos de aluno. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem foco em experiência concreta, aí essas aqui são sugestões de atividades que eu poderia atuar. E eu saber qual é o perfil predominante da minha sala, me ajuda a traçar estratégias lá no meu plano de ensino, já preparando atividades com base nessa característica. O outro teste, né, está até errado ali, mas é o inventário de Vark. Aí nesse inventário, que é mais assim, mais comum da gente entender, as pessoas aprendem de forma visual, auditiva, leitura escrita ou sinestésico. O sinestésico é aquela pessoa que coloca a mão na massa, que tem que fazer. Então, aí eu consigo identificar isso também dentro dos meus alunos e com os docentes. Aqui eu coloquei algumas atividades que poderiam ser adotadas em cada tipo, né, de estilo, com predominância. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa sinestésica que gosta de aprender fazendo, aí eu posso colocar estudo de caso, posso colocar demonstrações, e assim eu consegui mesclar ao longo do semestre, né? Aqui nos resultados, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o perfil. No inventário de Kolbe, a maioria dos alunos ficou, tanto alunos quanto docentes, eles ficaram dentro do perfil acomodador. Então, isso gera uma facilidade, porque aí o professor ele tende a ensinar, né, com características do mesmo perfil que ele tem. E aí ajuda um pouco, porque a turma também tem esse perfil. Acaba que gera benefício, porque os alunos acabam assimilando e aceitando mais facilmente as atividades, né, propostas e essa questão da dinâmica trabalhada em sala de aula. No inventário de Vark, aí eu identifiquei coisas diferentes, né, perfis diferentes, e aí eu precisei fazer essa característica. Ó. Em relações discentes, a maioria deles eu estratifiquei também no trabalho por turma, né, por curso, e a maioria, né, dos discentes colocou que eles aprendem de forma auditiva. Aí aqui existe muita questão da predominância de aulas expositivas,
E já os docentes, eles aprendem mais, né, de forma sinestésica, que é fazendo, colocando a mão na massa, fazendo exercício, estudo de caso. Aí, com base nisso, depois que eu terminei o trabalho, a gente sentou, né, a coordenação de curso, juntamente com o NDE e os professores, sentamos e apresentamos isso para os docentes, para eles poderem entender essa característica da turma e de como que eles poderiam estar atuando dentro dela, né, para beneficiar o aprendizado de uma forma mais abrangente. Como conclusões, né, eu coloquei que a questão não houve concordância no inventário de VARC, mas no de COUB sim. E aí a questão trabalhar disso, né? Os discentes preferem mais auditivo, já o docente sinestésico. Então, trabalhar técnicas que possam favorecer, né, esse estilo de aprendizagem para aumentar o engajamento também. Para vocês terem ideia, já teve atividades que eu fiz em sala de aula, gamificação, que eu disse, nossa, eu estou arrasando. Tô dando show aqui, preparei passo a repasso, preparei tudo. E aí, quando foi depois numa avaliação, eu recebi um feedback da turma dizendo: a gente não gosta. A gente não gosta de gamificação, a gente não gosta de metodologia ativa, a gente quer aula. E era justamente uma aula que é uma turma que era quase mais da metade era auditiva. Então, eles não gostavam de nada assim que tivesse game, jogos e tal. Eles queriam aula expositiva, falando ali o tempo todo. Isso me fez perceber que eu realmente estava precisando, né, aplicar isso. Aqui as referências para vocês verem mais, né, mas teve mais. E aí seria essa característica aqui da atividade. E assim, eu não sei vocês, mas se alguém já aconteceu de ter essa dificuldade. Mas para mim, depois que eu fiz o trabalho e comecei a aplicar todo semestre, eu sinto mais facilidade de traçar os planos. E normalmente, sempre no início do semestre, quando não é uma turma que eu já dei aula, ou eu faço o teste com eles para poder identificar e ir adaptando o meu plano de ensino ao longo, né, do que está ali dentro do perfil. Quando é uma turma que eu já dei aula, já conheço, já sei como trabalhar, aí eu já consigo ter esse mapeamento mais apropriado para trabalhar as disciplinas e as atividades. E era isso, gente. Excelente. Agora, excelente, professora Rayana. É interessante que a gente captura essa sensação dos alunos, aqueles que talvez, eu não gosto de chamar de aulas tradicionais, mas Uhum. você foi a primeira apresentação, eu tenho participado de todas as mediações aqui nesses 3 dias, do pessoal do grupo AFIA, e é o primeiro que foi totalmente contrário, assim, não, a gente quer aula expositiva, quer aula, né, meio que contradizendo o que é Uhum. tendencioso nas metodologias ativas, quanto mais um curso, talvez aí o perfil de curso, né, majoritariamente os cursos da AFIA a gente vê muito atrelado à carreira de saúde, medicina, Sim. e eles, né, fala dos professores comentando que eles são competitivos, gostam da gamificação. Como eu sou da área de gestão e negócios, né, você trouxe um case aqui de contábeis, né, Uhum. eu vou totalmente de acordo com o que os alunos também falam, eu sou da Universidade de São Judas. Eles têm uma preferência, né, gostam de atividades, assim, mais ativas, porém, eles têm um perfil muito da aula expositiva, né, então bacana. E assim, e o trabalho, depois é uma coisa que a gente pode pensar, isso eu até levei para a reitoria na época, porque a gente precisa entender o perfil de cada curso. Então, assim, isso dá diferença. Por exemplo, o curso de administração, que eu fiz também, apliquei para eles, já deu diferente, já são pessoas mais ativas, gostam de metodologia, gostam de jogos, dinâmicas de grupo. E aí eu já tenho que trabalhar de uma forma diferente na administração do que na contábeis. Na Contábeis, eles querem estudar a legislação, querem ver a parte prática das empresas, querem ver essa questão de análise, né, tributária. Então, o foco deles, eu quero expositivo, assimilar ao máximo. Uma coisa que com eles trabalha é a questão de resumos, né, mapa mental, para tentar assimilar mais o conteúdo. E aí, cada curso tem a sua característica, né, em relação ao seu corpo docente e também discente. E para mim me ajuda a traçar estratégias para minhas aulas, né? Trabalhar da melhor maneira para atender eles. Aí seria isso. Perfeito. Perfeito, Acho, professora. acho que eu Muitíssimo fiquei no, obrigada. acho que eu fiquei no tempo, né?
Ficou no tempo, sim. Eu vou deixar para que os demais professores façam comentários aí ao final Sim. das exposições. Se você houver tempo aí de retornar e fazer suas conclusões diante das demais exposições, fica super à vontade, tá? Aham. Não, eu vou conseguir continuar assistindo, mas pelo celular, que é só o tempo de Perfeito. eu me locar. Mas muito obrigada, a Eu que apresentação e a agradeço. oportunidade. Muito obrigada a você. Na sequência, então, a gente pode ir com o professor Rui Rafael, avaliação cognitiva no curso de medicina. Professor, boa apresentação. Se deseja compartilhar a tela, fica super à vontade. Tá? Eu vou contabilizar aqui seus 10 minutos de apresentação. Bom dia a todos. A gente agradece aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência. Meu nome é Rui Rafael Durlacher, eu sou professor do curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho. O curso de Medicina já funciona aqui desde 2005, a gente já tem turmas semestrais, 24 turmas formadas, passou recentemente por mudança de matriz curricular para uma matriz baseada em competências e habilidades em detrimento do conteúdo. Com isso, várias mudanças aconteceram e a gente está aí avaliando o processo, né, de mudança, né? Então, esse trabalho vem trazer um pouco disso. A avaliação do curso, a gente entende como uma grande engrenagem, um sistema de avaliação, e essa matriz baseada em competências e habilidades está dividida em eixos, e um dos eixos são os sistemas orgânicos integrados, que perpassam o primeiro ao quinto período. Então, para a gente integrar o resultado desses múltiplos procedimentos avaliativos isolados, a gente vai conseguir, fazendo isso, a gente consegue cumprir aí o propósito da avaliação. Se a gente não tem a avaliação, a gente fica no escuro. Uma única ferramenta de avaliação não necessariamente vai nos mostrar o desenvolvimento dessas competências e habilidades. Se a gente tem múltiplas ferramentas, mas que não conversam entre si, não é o mais adequado. O ideal é um sistema de avaliação em que a gente possa utilizar, lançar mão de diversas ferramentas para avaliar a aquisição aí dessas competências e habilidades. Então, para a coleta e análise de informações sobre o desempenho do estudante para cumprir essas finalidades específicas, a gente tem alguns tipos de avaliação. Então, de acordo com o objetivo de aprendizagem, a gente vai ter avaliações diferentes sobre esses conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, tem avaliações somativas, avaliações formativas e avaliações diagnósticas ou informativas. Lembrando da pirâmide de Miller, né, de como adquirir competências e habilidades, né? Então, na base da pirâmide é só o conhecimento, e aí para isso a gente tem testes cognitivos, como uma prova com testes de múltipla escolha ou questões dissertativas. Aí a gente vai para o saber como, né? Então, nível maior de compreensão, tem casos clínicos, tem problemas, para demonstração dessas habilidades, então, através de pacientes padronizados, casos clínicos padronizados, essa avaliação de habilidades clínicas, até o fazer, né? Então, domínio mais psicomotor, aí num ambiente, às vezes, real, né? Com um mini exame clínico, o caso longo, ou a demonstração em vídeos. Esse eixo, então, de sistemas orgânicos integrados, que no terceiro período envolve anatomopatologia, patologia, microbiologia, parasitologia, farmacologia e imagem, tem todas essas ferramentas de avaliação, né? Três delas são ferramentas de avaliação cognitiva, teste de múltipla escolha ou questões dissertativas, mas que equivalem a 45 pontos dos 100 que ele tem que alcançar
ao final do semestre. Para aprovação, para progressão para o próximo período, ele tem que ter 70 pontos. Então, tem outras avaliações, como tecnologia de informação, então são feitas em ambiente Canvas, avaliação diária na aprendizagem baseada em pequenos grupos, avaliação prática nas estações, por exemplo, de microbiologia, parasitologia, nos laboratórios, né? Fazendo aí o total de 100 pontos. É importante os alunos terem o conhecimento, né, de como que vai se desenvolver esse aprendizado e também dos professores que vão cobrar nessas avaliações, né, o nível de conhecimento básico, intermediário ou avançado, lembrando aqui da taxonomia de Bloom. Então, no nível de memória, né, conhecer e compreender, aplicar e analisar no nível médio e sintetizar e avaliar ou resolver problemas no nível difícil. Aqui um pouco mais explicitado, né? Então, análise, partindo da base da pirâmide, né? Então, conhecimento só factual envolve só memorização e recuperação dessa memória. Um nível intermediário, que é mais compreensão, interpretação e aplicação do conhecimento para resolver problemas simples, até um nível mais avançado, análise, síntese e avaliação para propor soluções para problemas mais complexos, né? Isso na área da saúde. Para isso, a gente utiliza, então, uma matriz de encomendas para elaboração das questões, dos itens para avaliação cognitiva, que é baseada na semana de aprendizagem, no módulo, tem o objetivo da semana, o objetivo da questão, qual é a área, se o item é de múltipla escolha, se é asserção-razão, uma questão dissertativa, o nível, de acordo com a taxonomia de Bloom, se é fácil, moderado ou difícil, algumas características também de cenário, sexo, gênero, faixa etária ou informações adicionais. Então, por exemplo, uma questão a respeito de insuficiência cardíaca, a gente vai ter como objetivo que o aluno conheça a fisiopatologia, então, na área de clínica médica, se a gente quer uma questão de múltipla escolha, de nível moderado, num idoso do gênero masculino, um cenário de atenção básica, e aí você coloca informações adicionais, você vai ter uma questão elaborada pelo professor num nível que o aluno é capaz de responder. O objetivo desse trabalho foi analisar a percepção do aluno sobre a avaliação cognitiva aplicada no curso de medicina aqui em Porto Velho. A gente fez um questionário, então foi um estudo descritivo de código transversal, usando um questionário semi-estruturado eletrônico. Os alunos respondiam ainda logo depois do término da prova, usando o próprio celular. Dos 80 alunos dessa disciplina de SOI 3, 70 responderam, então quase 90% dos alunos responderam, então uma adesão muito boa. E os resultados servem para a gente evoluir esse processo de avaliação. Então, a maioria, ou perto de 50%, achou a prova difícil. Em relação à duração da prova, uma prova que tem 15 questões, são 13 de múltipla escolha e 2 dissertativas, com duração de 1h30, aí há uma variação, aí não há um predomínio dos alunos acharem que é muito longo ou muito curto o tempo para a realização da prova, está dividido. Os enunciados estavam claros e objetivos, a maioria fala que sim, alguns acham que não. Isso a gente tem que trabalhar com feedback para os professores que fazem a elaboração das questões. Se ele se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova, a principal foi uma forma diferente de abordagem na elaboração das questões. Então, questões que sempre envolvem uma situação clínica, um cenário prático, e mostrando que essa questão precisa ser melhor trabalhada em sala de aula para que ele seja capaz de responder questões desse tipo, questões, por exemplo, como as que vão acontecer no final do ano no ENAD.
E considerando apenas as questões objetivas da prova, a grande maioria tinha passado por esse conteúdo, tinha estudado, então só um aluno falou que não estudou ainda a maioria dos conteúdos, mas todos os outros tinham estudado parte, ou grande parte, ou todos os conteúdos. Então, há uma necessidade de construção de um processo, para a construção de um processo avaliativo objetivo e padronizado, a avaliação tem que ser coerente com a concepção pedagógica da matriz curricular integrada. Então, os resultados desse questionário puderam enriquecer a análise da prova pelos professores e gestores, e essa identificação das intersecções entre os conteúdos do eixo de SOI fazem com que a gente tenha as melhorias necessárias no processo avaliativo, e através da busca de métodos variados e válidos e possam ser aplicados em diferentes ambientes de aprendizagem. A gente não tem uma receita de bolo, mas para que o sistema de avaliação funcione é preciso aí um engajamento docente, um engajamento discente e a avaliação do próprio processo avaliativo visando melhoria. Então, em 10 minutos, ou menos de 10 minutos, era isso que tinha para falar. Exatamente 10 minutos, professor. Muito obrigada pela pontualidade, né, e a organização do trabalho. Acho que ficou muito claro aqui, né, a mensagem e toda a organização, a metodologia aplicada, e até para a gente perceber, né, os mecanismos aí, acho que vai muito ao encontro também, né, do que ponto de vista da avaliação e estratégias, né, metodologias que foram apresentadas pela professora Rayane, né, acabam que se tendo essa intersecção, né, acho que é legal estabelecer esse network entre vocês, né. Muito obrigada, excelente. Eu vou dar sequência, né, deixar aqui para o final os comentários e observações, só para a gente respeitar, para que todos, né, consigam ter as suas falas. Na sequência, nós teremos, deixa eu só colocar a planilha aqui. Um instante, por gentileza. Agora, desafio, isso, professor Rui, perdão, tá? Que eu abri a planilha e eu estava mediando o pessoal das 9 horas, né? E agora vem nós aqui das 11 horas. Desafios dos acadêmicos de enfermagem, a professora Hélia. Hélia, seja bem-vinda. Eu tinha comentado que chegou um pouquinho atrasada, então você está mutada, tá, professora Hélia? Nós temos aqui aproximadamente 10 minutinhos. Se você tiver algum material para compartilhar, fique super à vontade, tá? Tem uma boa apresentação. Tá, joia, obrigada. Bom dia a todos. Desculpem o atraso, eu estou de plantão, então está meio corrido aqui o tempo. Fique tranquila, professora. Nossos professores são meio que polvos, né? Então a gente vai driblando aqui, mas vamos lá. Tá, deixa eu só pegar a minha apresentação aqui, que eu vou colocar um slide. Conseguiu aparecer na tela? Ainda não, professora. Você vai aqui no share screen, no Zoom. Isso, deixa eu só... Eu estou usando outro computador, então estou meio perdida nesse aqui. Você está conseguindo... Ao lado do chat tem o share screen, né? Compartilhar a tela. Okay. Agora apareceu? Vai aparecer, mas está compartilhando. Perfeito. Apareceu sim, Hélio. Ah, ok, então. Bom, pessoal, nós somos da Universidade, né, do Unipitã, e nós, preceptores, né, conta comigo, Hélia, a Iná Clá e a Marisneia,
somos preceptoras de estágio, né, na universidade, e a gente percebeu a necessidade de abordar esse tema sobre o que a gente vivenciou, que são os desafios acadêmicos de enfermagem e preceptores de estágio diante da pandemia Covid-19. Bom, a gente percebeu o quanto que ainda é deficiente, né, na verdade, em relação à parte... com a pandemia foi tudo muito novo para todo mundo. Então, ficou assim, o que fazer? Como lidar com essa situação? E nós, preceptores, junto com os artigos que a gente pesquisou, né, a referência que a gente utilizou de 2021 a 2022, veio de encontro com o que a gente vivenciou. E aí a gente constatou, durante a pandemia, o que a gente poderia fazer para fazer a junção, né? Como trabalhar a supervisão prática, né? E se parou. Como a gente fazer isso até o momento da gente retornar com os alunos. E aí a gente começou um trabalho de estudo de casos online, aí a dificuldade dos preceptores, né, como os docentes, de mexer com essa parte de trabalhos remotos, como inserir, como, né, fazer com que os alunos participassem. E aí a gente teve esse trabalho, começamos com estudos de casos, abordando também muitos temas sobre a Covid na época, o que saía de atualização, a gente ia inserindo os alunos, até o momento em que a gente conseguiu voltar para campo. E aí, quais eram os desafios? Uma das dificuldades enfrentadas era a questão de despreparo, medo, insegurança, a falta dos EPIs, né, porque a gente... viu que faltou muito EPIs, e, enfim, tudo isso estava gerando como a gente diz, um transtorno para todos, uma dificuldade. E aí a gente preparou, de uma certa forma, através de trabalhos remotos, os alunos, e fomos para campo. Quando foi liberado, fomos para campo com esses alunos, e a gente, assim como os acadêmicos, os preceptores também ficaram bem tensos, né, apreensivos, como fazer, como ensinar esses alunos, né, com o trabalho remoto que foi feito, tanto teoria e prática, e como lidar com esse momento. Quando fomos para campo, a gente viu as dificuldades, mas a gente conseguiu superar através dos trabalhos que a gente conseguiu realizar, com os trabalhos remotos, com vídeo aula, com slides, com vídeo mostrando como paramentar, desparamentação, os cuidados, quais os pacientes a gente ia atender, né, que a gente ia ajudar, na verdade, as áreas hospitalares, né, porque o que aconteceu na realidade é que, às vezes, a gente não tinha o material e não tinha profissional, porque já estava o movimento já mais escasso, né, as dificuldades. E aí a gente trabalhou com os objetivos do quê? Identificar esses desafios acadêmicos e quais as dificuldades enfrentadas. Então, além disso tudo que eu falei, do medo, da falta de EPIs, da insegurança, do medo de levar a doença para casa ou mesmo de adquirir a doença. Então, a gente foi vencendo isso. A gente utilizou artigos que a gente pesquisou na biblioteca virtual, que foi muito escasso, não tem ainda muitos artigos que mostram esses estudos, mas o pouco que a gente percebeu foi muito do que a gente vivenciou em campo, e a gente percebeu também que os alunos, eles tiveram que crescer mais rapidamente. Eles viram que enfermagem é muito mais do que o cuidar de um paciente, é muito mais do que prestar só aquela assistência, é cuidar de nós e cuidar do outro, e como fazer isso ao mesmo tempo, né? Como fazer a junção da teoria, da prática e de uma pandemia que assustou a todos nós, né? Que era novo e diferente. E a gente vê com os estudos, com o que foi mostrado para a gente, que os resultados mostram que nós, tanto docentes, preceptores e acadêmicos de enfermagem, a gente precisa renovar, a gente precisa aprimorar os nossos ensinamentos, a gente teve que aprender a como mexer né, na tecnologia, né, inserir isso no nosso trabalho, coisa que para os preceptores eram menos utilizados.
Para os docentes, talvez um pouco mais, mas para nós, preceptores, a gente também percebeu que é preciso inovar, é preciso a gente preparar, né, o que a gente vai fazer para um futuro. Se a gente passou por uma pandemia, né, que vivenciamos, né, todos assustados, a gente teve que dar conta. E aí, em pleno século XXI, a gente viu que os métodos a gente tem que ir atualizando. Eu acho que dá para a gente conciliar um pouco, né, do trabalho remoto, mas é óbvio que a supervisão, o estágio supervisionado, é essencial que ele seja prático e que seja acompanhado diretamente, mas que a gente pode também conciliar algumas itens, né, que a gente pode trabalhar parte remota e fazer essa junção, assim como a gente fez durante a pandemia. E a gente chegou nos resultados que cada vez mais nós precisamos trabalhar isso, aprimorar o nosso trabalho, aprimorar os nossos conhecimentos e como nós vamos passar para os nossos alunos. E os resultados que a gente chegou, a conclusão que a gente chegou desse estudo, né, assim como das referências que a gente utilizou, e a gente trabalhando com a nossa vivência e experiência na prática, foi, assim, notório, né, os nossos desafios. Os preceptores, durante a pandemia, foram, né, improbos, né, que foi difícil, não foi fácil, porém, a dedicação e a busca dos conhecimentos, né, foram um momento que conduziu de uma melhor forma, a forma que a gente conseguiu trabalhar. E uma vez, né, que o estágio supervisionado é fundamental no nosso trabalho, não só na área da enfermagem, como na área da saúde como um todo, é importante a gente mostrar para os nossos alunos que nós estamos nos preparando cada vez mais para trabalhar com eventos como esse da pandemia. Na verdade, foi um alerta, né, para a gente poder ver o que a gente pode aprimorar cada vez mais. E a experiência, ela foi única para nós que estávamos na frente, né, no trabalho com os alunos, como que eles lidaram isso dentro do hospital. E, no final, a gente, pela nossa experiência, a gente viu que os alunos ficaram no final satisfeitos com o retorno, que valeu a pena o trabalho, que valeu a junção do trabalho remoto junto com o retorno do nosso campo de estágio. E é isso que eu deixo, que eu acho que foi uma conquista. É claro que a gente ainda tem que melhorar cada vez mais, eu acho que precisa de estudos mais em relação a isso, assim como relatos de vivências que a gente percebeu nos autores que a gente pesquisou. É só, se alguém tiver alguma consideração, estou à disposição. Parabéns, professora Hélia. Você sabe que ontem, né, eu estive mediando, né, diversos grupos, como eu coloquei no início, majoritariamente, e especialmente do grupo AFIA, e a gente percebe, né, você trouxe aqui essa questão do papel, né, da interferência, da importância dos enfermeiros, e nós tivemos um trabalho muito próximo, perdão, muito próximo que você colocou aqui, e chamando a responsabilidade, o senso de pertencimento, o senso de empatia desses alunos, né? Então, com certeza, acho que os depoimentos, os feedbacks que você recebeu foram os mais positivos e acho que melhores, assim, impossíveis, né? Porque foi muito ao encontro, né? Então, eu queria muito agradecer por tudo que vocês fizeram, né? Num período tão turbulento, me parece que ainda prevalece um pouco mais leve, mas sem sombra de dúvida, parabenizar e agradecer por tudo que vocês, né, doam para nós, né? Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar, né, como nós orientamos, algum compartilhamento de opiniões, até mesmo essa troca, esse network aqui mais ao final, e passo a palavra aqui para a professora, que eu vou pedir para ela me ajudar na pronúncia. Pode falar, professora, a senhora mesmo que está sorrindo para mim. Eu não quero pronunciar errado, eu sempre brinco isso com os meus alunos. Desrochette. Maravilha, maravilha, professora. Bom dia, seja super bem-vinda.
A professora Derruchetti vai falar sobre eficácia de metodologia ativa de aprendizado. Acho que ela já colocou aqui, né? Ainda não compartilhou. Mas sei para aquele tempo, né, professora, aproximadamente 10 minutos. O pessoal colocou os 8 minutinhos, mas a gente deixa 2 aqui de uma gordura, até para que a gente, né, tenha os comentários e ponderações mais ao final, tá bom? Não sei se a professora Hélia conseguiu. Estou tentando só sair aqui da... Deixa eu tirar você. Pronto. Você Acho tira que para agora mim, eu por vou favor. saber É só tirar. descompartilhar no verdinho. Ah, saiu. Prontinho. Obrigada. Eu não estou conseguindo ver a professora Derruchetti, eu acho que teve algum probleminha na câmera, né? Se ela consegue nos ouvir. Agora está compartilhando. A professora consegue nos ouvir? Agora sim. Agora eu consigo vê-la. E a senhora está no mute, tá? Está mutada. Está começando o compartilhamento. Quando aparecer, o arquivo é muito pesado, professora? Está aqui só a Derruchetti começou a compartilhar, mas não está compartilhando. Às vezes, professor, é bom até desligar o vídeo. Em outra situação, na sala anterior, quando o professor compartilhava, o som multava. Eu não sei explicar por que isso está acontecendo, mas deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo aqui. Pode falar, professor, vamos ver se dá certo agora. Agora vocês me ouvem? Só que a gente não está vendo a tela, tá? Tá, vou aguardar um pouquinho. Eu acho que deve ser o computador. Porque aqui para mim tá falando que tá compartilhando. Se a senhora puder dar início, professora, eu lhe agradeço. Sim. Agora veio. Agora veio. foi? Então tá Foi. bom. Bom dia, gente. Perdão pela complicação aí, mas a tecnologia está sempre atravessando, né, as nossas atividades. Eu sou Derruchetti, eu sou professora, psicóloga, estou coordenadora do MED aqui na FEMIT, e o nosso trabalho foi desenvolvido em parceria com as coordenadoras do internato, então as professoras Fabiana e Júlia. Perdão? O foco do nosso trabalho, ele parte a partir do momento que a gente começa a entender a importância das emergências, urgências e emergências cardiológicas, sendo o maior tipo de casos que chegam para atendimento nos Estados Unidos, que foi os artigos que a gente usou como referência. E que corrobora também com a vivência dos hospitais e dos nossos cenários em que os alunos do internato estão inseridos. Então, a gente parte dessa importância do conhecimento da eletrocardiografia durante o estágio de emergência clínica, considerando, então, a importância do exame para o desenvolvimento profissional desses alunos. A gente constatou também que os médicos não cardiologistas, eles
tendem a errar mais na interpretação do eletrocardiograma do que os cardiologistas. Então, sendo um exame tão importante, a gente não pode deixar essa responsabilidade somente na mão dos cardiologistas. A proposta, então, de levar o treinamento do SG para as outras clínicas é realmente ter esse foco de que todos os médicos generalistas possam ter controle e eficácia durante o exame. E também porque muitos egressos do curso de medicina, eles tendem a ser inseguros durante a execução do exame, porque o treinamento, geralmente ali no bloco de clínica médica, que tem um foco em cardiologia, acaba não sendo bastante. Então, a gente vem com a proposta de ampliar, né, para outros blocos. O objetivo do estudo, então, buscou analisar e avaliar a eficácia da metodologia ativa no ensino e aprendizagem da eletrocardiograma do exame durante o internato no bloco de urgência e emergência. A metodologia, ela passou por 3 etapas. Então, primeiro, um levantamento a partir dos descritores de aprendizagem, metodologia ativa e internato, e eletrocardiografia. Então, a gente fez uma busca, uma organização e análise desses dados, junto a Cielo e outras bases de dados, porque a gente precisava, primeiro, constatar a importância do exame e quais são as metodologias mais usadas. A partir disso, a gente encontrou que a combinação da aprendizagem baseada em casos reais de eletrocardiograma com os problemas clínicos comuns é a metodologia que tem sido mais utilizada, é a metodologia que tem tido maior eficácia. Então, a partir disso, a gente passa a usar essa metodologia, a desenvolvê-la, que na segunda etapa, junto ao currículo de atividades profissionais confiáveis, né? De acordo com também o manual do internato, que predispõe todas as competências e habilidades que um médico deve ter. E, por fim, a gente realizou uma entrevista com os mais interessados, né, nesse tema, que são os alunos, para entender se, de fato, essa metodologia fazia sentido para eles, se eles estavam conseguindo ultrapassar um pouco daquela insegurança que já é mostrada pelos egressos, mas que estes alunos que estão em formação possam estar mais preparados, né? A partir disso, então, os nossos resultados demonstram que 16 alunos que passaram pelo bloco de urgência e emergência e tiveram treinamento para a realização do exame, 43% ficou bastante satisfeito com o método e com a eficácia, e 32% satisfeito. Então, a gente tem um número muito mais positivo do que negativo sobre como que esses alunos se sentiam à vontade, se sentiam preparados, se sentiam contentes com a eficácia e o treinamento desse exame. Além disso, a gente também realizou como que eles se sentiam quando essa metodologia ela é exposta. É uma metodologia ativa, ela é dialógica, ela é prática e também colaborativa. Então, a gente está trabalhando várias habilidades, várias competências durante o bloco. Os alunos, eles precisam ter uma interação entre eles, entre os professores, habilidades de contato com os pacientes. Isso vai envolver uma comunicação que é desejável no trato com o paciente, vai envolver também toda uma habilidade, toda uma ética que a gente consegue atingir a partir dessa metodologia mais ativa, porque o aluno ele acaba estando mais, como eu posso dizer, estando mais à frente do caso, né, do que se fosse somente um estágio observacional, um estágio em que eles ficam mais na teoria mesmo. Além disso, a partir da relação com o exame de eletrocardiograma e a metodologia ativa, a gente destaca a importância do foco em problemas cardiológicos
Nos outros blocos, né, como eu disse no início, mas com foco aqui no bloco de urgência e emergência, porque o eletrocardiograma, ele é uma das ferramentas que vai ser mais usada por esses profissionais, por esses futuros profissionais. Além disso, é importante também que a formação desses futuros profissionais seja desvinculada de um serviço que vai influir diretamente na qualidade do atendimento à população. É o que eu dizia antes, esses alunos, eles precisam estar preparados, conscientes, abertos às demais realidades, aos demais tipos de paciente que eles vão encontrar, e é sempre um andar junto, né? Eu costumo dizer que ele pode ser muito bom na prática, muito bom na teoria, mas ele precisa ter também consciência do impacto social que o trabalho dele vai poder trazer para quem ele está atendendo. Além disso, a gente também percebe que tem uma necessidade de reorientação da formação, saindo do modelo hegemônico. Nós aqui já temos hoje turmas que são 100% na metodologia ativa, temos uma única turma que no momento também está incluída na metodologia ativa, porém a formação deles ainda foi no método tradicional. Então, a gente vê bastante diferença entre essas turmas, mas é algo a ser superado também. Teoria e prática, elas não devem ser dissociadas, elas devem sempre andar juntos, e isso vai acabar influenciando também na competência, nas habilidades e na ética que esse profissional vai apresentar no futuro. Além disso, a gente também percebe que a metodologia ativa, ela sai dessa reprodução do conhecimento, o professor atuando simplesmente como transmissor, né, em que ele está ali à frente e os alunos estão apenas ali escutando. Então, os alunos têm a possibilidade de sair desse estágio observacional e atuar diretamente nos atendimentos e na execução do exame. Por fim, sobre a eficácia das metodologias ativas a partir da entrevista realizada com os alunos, eles apresentam que existem muitos desafios, porque, como eu disse, é uma turma que, durante a formação, ela esteve ainda envolvida no ensino tradicional, mas, porém, eles conseguem reconhecer que a atual, ela estimula a motivação para aprender, a compreensão e tantas outras habilidades que eles listaram durante a entrevista. Essa entrevista, eu esqueci de mencionar, ela foi feita por mim, com os alunos como uma necessidade de um feedback mesmo, um espaço para que eles pudessem falar sobre os anseios, sobre as dúvidas, sobre as dificuldades, mas também sobre as potencialidades. Além disso, a gente também conseguiu perceber que houve uma melhoria do resultado no exame final. Melhoria nas habilidades de comunicação, nas habilidades de pensamento clínico, autoaprendizagem, porque os alunos são o tempo todo estimulados a participar, a fazer, então a gente consegue ter uma melhoria em todas essas habilidades, que são, né, como eu venho dizendo, que são necessariamente importantes para a prática médica. E também no contexto das emergências clínicas, no contexto da cardiologia e de todas as outras especialidades. Já avançando aqui para a conclusão, a metodologia é o momento, então, que docente-discente tem os papéis invertidos, o foco é sempre centrado no aluno, deve ser um ambiente em que o aluno ele está capaz de avaliar criticamente o contexto do que ele está aprendendo. Quanto mais inseridos naquela prática, mais ele tem chances de conseguir se aproximar daquilo que ele está fazendo. Quando ele fica somente na teoria, ele tem um certo distanciamento do social. Com a prática, ele consegue ter muito mais um contato com a realidade mesmo. A gente entende também que é um desafio, não só para os alunos, mas também para nós professores, para lidar com essas novas metodologias. Então, a gente precisa entender também o nosso papel enquanto professor,
para que os alunos não sejam sempre cobrados a partir do desenvolvimento cognitivo, ou seja, a prática, o modo como ele atende, o modo como ele desempenha, também é tão importante quanto. E, além disso, a gente também entender que somos quase espelhos para esses alunos, né? Então, a gente pode auxiliar eles no equilíbrio pessoal, no equilíbrio profissional, sendo abertos, sensíveis às questões que os alunos apresentam. Mas, por fim, a prática docente, ela deve sempre reforçar a curiosidade, a autonomia, a capacidade crítica do discente. Eu acredito que o processo educativo, ele vem junto de todas essas habilidades. Um aluno que não é curioso, que não demonstra autonomia e que não mostra a capacidade de se alocar dentro daquele conhecimento que ele está construindo, o processo educativo dele está tendo uma falha. Então, a gente trabalhar ao máximo para que essas habilidades sejam cada vez mais presentes nos nossos alunos. Além disso, a gente também frisa a importância de como o aluno se sente ao realizar, seja esse o exame de eletrocardiograma, seja a prática de ambulatório, enfim, todos os contextos em que eles estão inseridos. Eles precisam se sentir independentes para alcançar aquela segurança que a maioria não possui, né? Segundo os dados que eu mostrei para vocês lá no começo dos egressos. Por fim, a abordagem que é utilizada de combinação de aprendizagem baseada em casos reais com os problemas clínicos é o que tem levado o aluno para a realidade da prática médica e que também causa uma motivação que é extrínseca para o aprendizado do aluno. Os estudos da área, eles devem ser cada vez mais incentivados, além de ampliar o conhecimento, também ampliar as lacunas que ainda existem sobre não só o desenvolvimento do exame, não só a aplicação do exame sobre o eletrocardiograma, mas também sobre o uso de metodologias ativas no contexto da medicina. Essas são as minhas referências. E como provocação final, uma coisa que eu fiquei pensando sempre quando eu estou em contato com os alunos, é como que a gente pode impulsionar o uso dessas metodologias. Eu acho que fica uma questão para todos nós, mas, no mais, obrigada, e foi isso. Excelente provocação, né, professora? Perdão, novamente, acho que talvez a gente não foi tão exposto, né, no nosso processo de aprendizagem, enfim, por uma questão da geração, mas como impulsionar, né, como é que a gente se vê também ali, o aluno, né, recebendo essas práticas, né, então, a gente vai levar aqui não só na maneira consciente, mas o coração também, né, pensando aí inerente às suas áreas de conhecimento. Muito obrigada, professora. Na sequência, agora vem o professor Gregório, né, e, por fim, né, nós teremos a professora Flávia Rosa. Professor Gregório, lembrando-se dos 10 minutinhos, e boa apresentação. Se houver qualquer compartilhamento, pode ficar à vontade. Está aparecendo, pessoal? Calma. Aqui. Agora você vai colocar. Pronto. São duas Pronto. variações, né? Estamos na transição, né? Bom dia, boa tarde a todos. Aquele horáriozinho do almoço. Meu nome é Gregório, eu sou docente aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, que agora é parte do Grupo AF também, e sou professor da disciplina de Farmacologia e Fisiologia nos módulos de SOI do P2, P3, P4 e P5. Nós desenvolvemos um trabalho no ano passado, né, junto com os monitores. Nós vínhamos a característica de outras monitorias em outros momentos, dos alunos fazerem a metodologia tradicional, né, com a aula expositiva e, no final, tirar aquela dúvida prática ali do aluno. E, como a maioria dos nossos monitores eles já estão em campos de estágio, a gente aproveitou essa experiência que eles estavam adquirindo
e começamos a pensar na ideia de melhorar a capacidade de aprendizado diante das monitorias. E aí, a partir como é que a gente poderia avaliar, então, a melhora na atividade da monitoria? Os alunos que são monitores, em cima da vivência deles, iriam elaborar casos clínicos, em que eles iriam aplicar os conhecimentos que eles já tinham adquirido previamente, e iriam ver se os alunos que estavam chegando na monitoria, eles conseguiam, né, resolver aquelas questões que os monitores estavam montando, numa ideia de quê? Numa perspectiva de avaliar como as monitorias influenciavam na aprendizagem dos alunos. E aí a ideia de aplicar esses casos clínicos foi utilizando o método de gamificação. Então, o nosso trabalho ele é intitulado Aprendizagem e Monitorias Associadas à Gamificação dos Saberes na Graduação Médica, um relato de experiência. Esse trabalho foi orientado por mim, Gregório Fernandes, e foi desenvolvido pelos monitores André Luiz, Lucas Leandro e Saíde Abrantes. Bom, dentro da nossa introdução, a gente fala um pouco sobre essa característica do processo de desafio do aprendizado, né, dentro das áreas médicas, visto a grande quantidade de conteúdos que os alunos têm que trabalhar simultaneamente, né? Então, isso requer que eles tenham um pouco mais de tempo e de dedicação, não só para ler, mas também para entender aquilo que eles estão fazendo. E a gente sabe que, dentre os pilares de aprendizado, está o processo de debate, discussão, e a gente entende que os games, eles ajudam nesses processos a partir do momento que você consegue introduzir uma forma dele discutir, ver as questões e, com isso, compartilhar com o colega aquele aprendizado que ele está desenvolvendo. Então, a ideia veio justamente durante o período da Covid, em que, como foi falado anteriormente por outros colegas, a gamificação ela teve uma abrangência maior, teve uma maior visibilidade, então nós decidimos inserir essa gamificação dentro das atividades de monitoria da disciplina de farmacologia no terceiro período, e os dados que foram obtidos foram justamente referentes ao semestre 2022.2. Então, como objetivos de trabalho, nós tivemos de caracterizar a eficácia do método de gamificação em casos clínicos na graduação médica como forma de aprendizagem e fixação do conteúdo. Então, a gente pensou inicialmente para desenvolver esse trabalho na experiência, como foi dito previamente, dos alunos, pela sua vivência em campos de estágio e em já ter aprendido com a disciplina, visto que o pré-requisito para ser monitor é já ter cursado a disciplina previamente, em específico a disciplina de farmacologia, e aí os monitores de farmacologia, nós temos 6 monitores, fizemos uma divisão de 2 grupos e eles começaram a aplicar essas atividades dentro das disciplinas. Então, para cada monitoria que eles ministravam, dentro dos assuntos que estavam inseridos dentro do cronograma, eles criavam aquela monitoria e, dentro do tema da monitoria, eles elaboravam os casos clínicos e iam discutindo, não mais só apresentando, expondo oralmente o conteúdo, mas debatendo, discutindo com os alunos, como mais ou menos se faz nas atividades de aprendizagem em pequeno grupo, só que de forma prévia iria sendo feita a apresentação do caso clínico. E aí a gente teve essa ideia, então, de avaliar como essa metodologia ativa ela poderia nortear, né, o processo de aprendizagem dos alunos, na forma como eles poderiam tirar dúvidas e também incentivar eles a participar dos games, como foi dito anteriormente por outros colegas, né? Nem todos os alunos eles têm esse interesse em participar dos games, mas na nossa experiência aqui dentro da área de medicina, os alunos gostam muito, porque tem muitos temas que são vivenciados e eles acabam que fixam melhor os conteúdos, diferentemente das áreas mais humanas, que a leitura em si ela acaba sendo mais expositiva e aí o conhecimento oral ele acaba sendo melhor assimilado. Então, dentro dos resultados que nós obtivemos, nós tivemos uma avaliação em 2 momentos, né, com os alunos, onde, coincidentemente, nessas avaliações, tínhamos 27 alunos em cada monitoria. Foram escolhidos 2 temas para essas monitorias e os alunos foram avaliados em 2 momentos, né, para esse projeto. Os momentos foi feito um pré-teste
com o aluno, antes de ser apresentado o tema proposto, foram feitas perguntas acerca do tema, e depois a monitoria ela foi ministrada e foi feito um novo teste com os alunos para ver o percentual de acerto deles. Então, a primeira monitoria ela abordava o tema de fármacos antipertensivos, onde, no pré-teste, antes da monitoria acontecer, o conhecimento que foi observado, em média, foi de 43%, ou seja, dos 27 alunos que participaram, em média, 43% respondeu corretamente às perguntas do pré-teste. Foi realizada a monitoria e, após a realização da monitoria, foi feito um novo teste. E aí observou-se que esse rendimento ele subiu para algo em torno aí de 78% em média, né? Então, um aumento aí de 81% em relação ao pré-teste. No segundo momento, uma segunda monitoria avaliando a farmacologia da hemostasia, também foi feito um pré-teste. Neste, o rendimento foi um pouco menor, foi de 31% a média de acertos, porém, após a monitoria e uma nova realização de pós-teste, esse percentual de acerto ele mais que dobrou, né, tendo uma média, um aumento aí de aproximadamente 112%. Então, isso aí mostra para nós que o processo de gamificação ele é útil na realização e na relação de conhecimento teórico-prático, né, e que é uma ferramenta que a gente pode continuar usando. Nesse caso, aí, a ferramenta que a gente utilizou foi o Kahoot, né, para a administração, a aplicação desses casos clínicos, e a gente observou que os alunos eles têm muito interesse quando a gente manteve, né, os casos clínicos, porque a gente contextualiza e eles brincam, interagem e aprendem mais. Então, essas aqui foram algumas das referências que nós utilizamos e agradeço a vocês pela oportunidade. Excelente, professor. Eu fui muito privilegiada de pegar os grupos aqui, né, principalmente centralizados na área da saúde, né? A exceção hoje mesmo foi a da Rayana, quando eu trouxe de ciências contábeis, e como é bacana ver essa relação, essa preocupação, né, da gente ter uma aprendizagem, um processo, né, da sua trajetória acadêmica e profissional de carreira humanizada, né, porque no momento que você faz monitorias, que você põe, né, ele em cena, né, em ação, realmente você vê ali não só a questão da melhoria no desempenho, mas como pessoas, né? Então, eu entendo que foi muito, eu sou muito privilegiada e agradeço muito, parabéns, professor Gregório. E para a gente, né? E para a gente celebrar aqui a última apresentação, mas não menos importante, né, professora Flávia? E a gente avançar também aqui para fazer os comentários gerais, dar espaço para vocês todos, né? Comentarem, fazer esse networking. Pode seguir, professora, seja muito bem-vinda. Já vou compartilhar com vocês, só um instante. E boa apresentação, claro. Obrigada. Vou só reforçar aqui quanto ao registro de participação. Tá sim, certinho. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Certo? Todos conseguem visualizar? Sim, inclusive a Rayana, que está pelo celular, está acompanhando aqui também, pediu para sinalizar. Então, primeiramente, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí, bom dia a todos que estão aqui em Rondônia, né? Porque aqui ainda são 11 horas. Para mim é uma grande satisfação estar num evento de tão grandiosidade. É a primeira vez que eu estou participando do evento, então eu me sinto muito honrada de estar aqui falando do curso de odontologia, da qual eu sou docente aqui no curso de odontologia há 17 anos. E a gente faz um trabalho aqui sobre... Os alunos fazem um trabalho, né? Aqui o aluno é o protagonista, nesse caso, desse projeto integrador. Então, nós temos um projeto que nós vamos falar sobre as inovações tecnológicas desenvolvidas pelos acadêmicos de odontologia dos últimos anos. Como autores Flávia Rosa, eu, professora Karina Muniz e professor Michael Mascarenhas. As inovações tecnológicas, elas estão presentes em todos os setores, né? Nos últimos anos, esse nome inovação tecnológica tem
presente em qualquer área, em todos os setores, não só na educação, como também na odontologia. E a odontologia ela era vista como algo muito rústico, né? O curso de odontologia no Brasil ele só começou na década do século XVIII, aliás, final do século XIX. E a odontologia de 50 anos atrás não é a mesma odontologia de agora, né? O que se ensinava 50 anos atrás era uma odontologia de muita intervenção, era uma odontologia extremamente intervencionista. E hoje nós temos uma odontologia preventiva, através do quê? Dessas inovações e da tecnologia que hoje tem ao nosso favor. Então, no curso de odontologia aqui, nós desenvolvemos um trabalho com os alunos de modo que ele possa pegar uma maneira de inovar uma disciplina que já existe ou um atendimento que já existe. Então, às vezes, quando a gente usa a palavra inovação, a gente sempre se remete à parte tecnológica. E nem sempre a gente precisa da parte tecnológica para poder inovar num atendimento mais humanitário, um atendimento ao paciente no centro odontológico de uma maneira mais humana. Então, o objetivo do trabalho é fazer com que o aluno escolha entre vários métodos tecnológicos, né, que tem na odontologia, uma maneira mais eficiente de realizar um procedimento no paciente, fazer um atendimento mais humanitário e satisfatório de maneira interdisciplinar dentro das atividades clínicas aqui no centro odontológico. A partir disso, ele elabora um produto e esse produto ele é divulgado através de um evento para todo o curso de odontologia, porque quem faz esse produto são os alunos do último ano. Só que não adianta só fazer e não divulgar para que outros alunos também possam. Então, assim, além deles desenvolverem o produto, eles também têm que desenvolver um evento para poder divulgar para o curso de odontologia de uma maneira acessível, não só para os últimos anos, como também para os primeiros anos do curso. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente seleciona esses grupos de acordo com a área temática, né? Então, nós selecionamos pela área de diagnóstico, pela área de endodontia, que é o tratamento de canal, cirurgia bucal, odontopediatria, que é atendimento a crianças, dentísticas, que são as restaurações, e a periodontia. A partir da seleção e da divisão desses grupos, esses alunos dos últimos anos, eles vão desenvolver um raciocínio crítico para aplicar tanto inovações como novas tecnologias de maneira a beneficiar o atendimento dentro do centro odontológico, né? Com esse desenvolvimento, ele vai organizar também um evento. Ele vai fazer o desenvolvimento desse projeto e depois, de acordo com o que ele desenvolveu, lógico que todo grupo tem um tutor, né, um professor tutor, onde vai orientar o que pode ser feito dentro do que é permitido no Código de Ética. Então, os alunos eles desenvolvem, às vezes, uma metodologia de um aplicativo para facilitar a remarcação desse paciente. Ele desenvolve uma metodologia através de um laser que ele pode utilizar dentro de algum tipo de tratamento de escolha do paciente. Então, dependendo do que o aluno apresentar e com a demanda e com o auxílio desse tutor, né, ele vai fazer o quê? A apresentação dessas inovações. Então, ele não só aplica no paciente, né, como depois ele faz um registro de um meet ou de um mini congresso dessas inovações tecnológicas. Essas inovações eles têm que ser para o atendimento à comunidade odontológica, então são os pacientes aqui da comunidade que são atendidos no centro odontológico. Nós atendemos, em média, aproximadamente 5.000 pacientes por semestre, então esses pacientes são beneficiários a partir dessas novas tecnologias. E também os alunos dos últimos anos, né? Então, essas inovações, elas são de suma importância para os pacientes,
porque eles se sentem mais seguros durante o atendimento, o aluno também, porque é algo que ele desenvolveu a partir de um tutor, né? E permite que os procedimentos eles possam ser mais ágeis e mais eficientes. Que o aluno ele tem a insegurança durante o atendimento e o paciente, nós que já fomos ao dentista, sabe que não é algo muito confortável, né? Às vezes gera um pouco uma certa ansiedade. Então, o que eles desenvolvem aqui é isso, é melhorar esse atendimento à comunidade do entorno da instituição e também ter mais segurança do que eles estão fazendo com o auxílio de um tutor, certo? Então, eu fui rápida, porque está todo mundo hoje já no horário do almoço de vocês, né? Eu gostaria de agradecer e convidá-los a conhecer Rondônia, esse céu tão bonito que nós temos aqui. Parabéns, professora. E é outro privilégio também, né? Assim, eu rodei o Brasil inteiro essa semana, né? Eu estou aqui em São Paulo, estava o céu maravilhoso que nem o seu, e de repente ficou tudo escuro e caiu uma chuva e tá frio. Então, é uma forma da gente, né, usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente está em Rondônia, mas certamente a gente tem muito conhecido do Brasil, né? E muito obrigada por todo o carinho que você apresentou, né? O material, por toda a iniciativa, né? E eu quero abrir aqui, a gente tem um espaço ainda, né? Abrir aqui para comentários de vocês, essa troca, esse intercâmbio, com exceção novamente da Rayana, que trouxe aqui, né, elementos da área de gestão e negócios, né? Os demais, certamente, né? Acho que todo mundo vai se apropriar aqui das ferramentas que foram utilizadas, né? Mas aqui, majoritariamente, fora da saúde, né? Então, enfim, professora Flávia, a Derruchete, Rayana, Ana, Maria Cristina, professor Rui, fiquem à vontade para fazerem as considerações finais. Se houver, claro, se ficam super à vontade, tá? Senão a gente faz uma foto aqui para a gente consagrar, ainda tem as apresentações à tarde, a gente deixa o convite. Eu quero fazer uma colocação, parabenizar a todos que está participando hoje, porque assim, professora, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Igual você usou um termo que nós somos polvos, né? Nós temos vários tentáculos. Então, hoje, eu acho que está todo mundo na sua função e tirou o tempo, porque para a gente é desafiador. Quando a gente fala em apresentar algo do que a gente faz para o Brasil inteiro, é algo assim, você fala, será que isso é bom mesmo? Né? Por mais que seja um case de sucesso, por mais que você compre a ideia e vê o brilho do olhar do nosso aluno, né? Você pensa assim, mas será que isso é relevante? E, às vezes, quando a gente se dispõe a sentar, escrever um resumo, escrever um artigo do que a gente quer apresentar, é algo, por mais fácil que pareça, para a gente é desafiador. Então, assim, eu gostaria de parabenizar a todos que estão presentes aqui na sala, né? Porque eu acho que está todo mundo hoje compartilhando experiências, e essas experiências, várias falas dos colegas aqui hoje, eu já vou usar para fazer outra coisa para o próximo ano. Então, parabéns a todos. Excelente, Pro. Sempre vale a pena, né? Os alunos não acreditam que a gente tem frio na barriga quando vai preparar cada aula, né? Eles acham que é tudo muito simples para a gente, né? Tudo muito, já está habituado a falar aí à frente. Você está há quantos anos? Você falou um número bem, 15 anos, é isso? Eu dou há 17 anos, eu dou aula no curso de odontologia. Né? Então, na hora que a gente perder as borboletas na barriga, tem alguma coisa estranha, então é melhor a gente parar, né? Enquanto tiver esse brilho, essa preocupação, né? Independente das regiões que a gente seja, né? Eu falo que a docência, ela é um bichinho que pica a gente, é meio que não vou falar de vírus aqui, né, doutor Rui? Mas é algo que é viciante. Eu falo que é uma adrenalina quando a gente entra na sala que precisa. Não, sem dúvida. E aí, não sei se os professores, o pessoal está tudo parabenizando aqui, com certeza, né? É o que mais a gente, né? Eu tenho que agradecer. Eu fui muito
Eu agradeço também ao consórcio STEM, a gente ter essa parceria juntos, né, e pessoalmente, assim, falando, né, muito próximo da Fátima, do professor Fábio e tantos outros, por essa oportunidade, né, eu espero estar no próximo fórum. Inclusive, a gente recebeu, e até quero dividir com vocês, eu dividi com todos os grupos, se me permitem esses minutinhos finais, deixa eu colocar aqui. Inclusive, acabou de ser postergado a submissão dos projetos. Inclusive, foi comunicado pelo pessoal do consórcio esse evento. Vou colocar aqui no chat para vocês acessarem, né? E está muito relacionado à parte de práticas, né, de tecnologia na aprendizagem, no processo de aprendizagem. Então, é um prêmio internacional, ele tinha o prazo de submissão até hoje, e postergou até o dia 30. Então, acho que vale para vocês, né? Aproveitarem também e submeter. Eles pedem 3 laudas, né, sobre projetos, sobre as iniciativas, e quem sabe a gente se encontra também aí em eventos internacionais, né? Então, acho que por hoje, né, e por hora, a gente está fechando aqui a sala, né, cumprindo aqui o horário. Eu queria agradecer muito. Não sei se vocês vão continuar apresentando no período da tarde, né, mas a gente retoma aí às 14 horas. Caso não os veja, eu quero desejar, assim, muito sucesso, muita paz, saúde, e a gente consiga aqui seguir iluminando muitas pessoas, e um excelente final de semana para todos vocês, tá? E eu dou por encerrado aqui o nosso evento, né, nesse período da manhã. Combinado, professores? Muitíssimo obrigada, parabéns e até breve. Obrigada, Rui. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada pelo compartilhamento. Um abraço. Muito obrigada. E parabéns.